Quando passou a data em que pela primeira vez se esperou a vinda do Senhor, na primavera de 1844, os que pela fé tinham aguardado o seu aparecimento ficaram durante algum tempo envoltos em perplexidade e dúvida. Embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e julgasse ter ficado provado que tinham seguido uma ilusão, a sua fonte de consolo era ainda a palavra de Deus. Muitos continuaram a pesquisar as Escrituras, examinando mais uma vez as provas da sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz. O testemunho da Bíblia que apoiava a sua atitude parecia claro e conclusivo. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Cristo como estando próxima. A bênção especial do Senhor, tanto na conversão de pecadores como no reavivar na vida espiritual entre os cristãos, tinha provado que a mensagem era do céu. E embora os crentes não pudessem explicar o desapontamento, tinham a certeza de que Deus os guiara na experiência pela qual tinham passado. Havia inserida nas profecias que tinham considerado que se aplicavam ao tempo do segundo advento uma instrução especialmente adaptada ao seu estado de incerteza e expectativa e que os animava a esperar pacientemente na fé, segundo a qual o que então era obscuro à sua mente tornar-se-ia claro no devido tempo. Entre estas profecias estava a de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz: "Vou estar atento e vigilante como sentinela no seu posto, para ouvir o que o Senhor irá dizer e que resposta irá dar às minhas queixas." O Senhor falou-me então deste modo: "Escreve sobre tabuinhas de barro aquilo que te vou revelar, de modo que se leia claramente. Ainda não chegou o tempo de se realizar esta visão, mas não deixará de se cumprir. Espera com confiança, mesmo que pareça demorar, pois chegará o seu momento próprio. Escreve: o homem de más intenções não sobreviverá, mas o justo tem fé em Deus e viverá." Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão de modo bem legível tinha sugerido a Charles Fitch a preparação de um mapa profético para ilustrar as visões de Daniel e de Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém na altura notou que uma demora visível no cumprimento da visão, um tempo de demora, é apresentado na mesma profecia. Depois do desapontamento, esta passagem pareceu muito significativa. Ainda não chegou o tempo de se realizar esta visão, mas não deixará de se cumprir. Espera com confiança, mesmo que pareça demorar, pois chegará o seu momento próprio. O justo tem fé em Deus e viverá. Uma parte da profecia de Ezequiel serviu também de encorajamento e conforto para os crentes. Diz a profecia: "O Senhor disse-me ainda, Ezequiel, por que é que os habitantes de Israel repetem este provérbio? Os dias passam e as profecias não se cumprem. Mostra-lhes agora o que eu, o Senhor Deus, tenho para lhes comunicar. Esse provérbio deixará de ter sentido e nunca mais será repetido em Israel. Pelo contrário, hão de dizer: chegou o tempo e as profecias cumpriram-se. Não haverá mais falsas visões, nem profecias enganosas para o povo de Israel. Eu, o Senhor Deus, vou falar-lhes, e o que eu disser vai cumprir-se sem demora. Isso será nos vossos dias. Os israelitas pensam que as tuas visões e profecias se referem a um futuro muito distante. Transmite-lhes agora o que eu, o Senhor Deus, te revelei. Não haverá mais demora. O que eu te disse vai cumprir-se já." Palavra do Senhor. Está escrita em Ezequiel capítulo 12, versículos 21 a 25, 27 e 28. Os que esperavam regozijaram-se, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio tinha olhado através dos tempos e, prevendo o seu desapontamento, lhes dera palavras de ânimo e de esperança. Não fossem essas porções das Escrituras a adverti-los a esperar com paciência e a conservar firme a confiança na palavra de Deus, e a sua fé teria fracassado naquela hora de prova. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. Em Mateus 24, em resposta à pergunta dos discípulos relativa aos sinais da sua vinda e do fim do mundo, Cristo tinha indicado alguns dos acontecimentos mais importantes da história do mundo e da Igreja, desde o seu primeiro advento até ao segundo, a saber, a destruição de Jerusalém, a grande tribulação da Igreja sob a perseguição pagã e papal, o escurecimento do sol e da lua, e a queda das estrelas. Depois disto, falou a respeito da sua vinda no seu reino e expôs a parábola que descreve as duas classes de servos que aguardam o seu aparecimento.
O capítulo 25 começa com estas palavras: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui é feita referência à igreja que vive nos últimos dias, a mesma que é indicada no fim do capítulo 24. A sua experiência é ilustrada nessa parábola pelas cenas de um casamento oriental. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. A vinda de Cristo, como foi anunciada pela mensagem do primeiro anjo, entendia-se que era representada pela vinda do noivo. A reforma espiritual que se generalizou sob a proclamação da sua segunda vinda correspondeu à saída das virgens. Nesta parábola, como na de Mateus 24, são representadas duas classes. Todas tinham pegado nas suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante a sua luz saíram para encontrar o noivo. Mas enquanto as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas. O último grupo tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, que regenera e ilumina, tornando a palavra divina numa lâmpada para os pés e luz para o caminho. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e procuraram fervorosamente a pureza do coração e da vida. Possuíam experiência pessoal, fé em Deus e na sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e nem pela demora. Outras, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tinham sido incentivadas por um impulso de momento. Os seus receios foram ativados pela mensagem solene, mas tinham dependido da fé dos seus irmãos, sentindo-se satisfeitas com a luz vacilante das boas emoções, sem terem a compreensão perfeita da verdade, nem experimentarem a genuína ação da graça no coração. Tinham saído para se encontrar com o Senhor, cheias de esperanças, com a expectativa de recompensa imediata, mas não estavam preparadas para a demora e para o desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé e a sua luz tornou-se bruxuleante. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. A demora do noivo representa a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento e a aparente demora. Neste tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais e não totalmente sinceros começou logo a vacilar, arrefecendo os seus esforços. Mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal da Sagrada Escritura tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam destruir. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Um grupo de pessoas na indiferença e no abandono da sua fé, outro esperando paciente até que uma luz mais clara fosse proporcionada. Todavia, na noite da prova, o último grupo pareceu perder, até certo ponto, o zelo e a devoção. Os que eram medianamente dedicados e superficiais deixaram de poder apoiar-se na fé dos seus irmãos. Cada qual tinha de por si mesmo ficar em pé ou cair. Por esta altura começou a aparecer o fanatismo. Alguns que tinham afirmado ser zelosos crentes na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo dos seus próprios sentimentos, impressões e imaginação. Alguns manifestaram um zelo cego e fanático, condenando todos os que não estivessem de acordo com a sua forma de agir. As suas ideias e atitudes fanáticas não encontraram simpatia da parte da grande corporação dos adventistas. Serviram, no entanto, para lançar o descrédito sobre a causa da verdade. Satanás estava dessa forma a procurar opor-se à obra de Deus para a destruir. O povo tinha ficado muito abalado pelo movimento do Advento. Milhares de pecadores tinham-se convertido e homens fiéis dedicavam-se à tarefa de proclamar a verdade, mesmo no tempo de espera. O príncipe do mal perdia os seus súbditos e, no intuito de lançar o descrédito sobre a causa de Deus, procurou enganar alguns que professavam a fé, levando-os a extremos. Os seus agentes estavam alerta para apanhar cada erro, falta e ato desonroso e apresentá-los ao povo de forma exagerada para que os adventistas e a sua fé se tornassem odiosos. Assim, quanto maior fosse o número dos que conseguissem fazer com que professassem a fé no segundo advento, enquanto ao mesmo tempo mantinha a posse do seu coração,
tanto maior vantagem alcançaria e procurava chamar a atenção sobre eles como representantes de todo o corpo de crentes. Satanás é o acusador dos nossos irmãos e é o seu espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor, conservando-o sob observação, enquanto deixa ignoradas as suas boas ações. Ele está sempre em atividade quando Deus atua pela salvação das almas. Quando os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor, Satanás vai também entre eles. Em qualquer reavivamento, ele está pronto para introduzir aqueles cujo coração não foi santificado e que possuem um espírito desequilibrado. Quando estes aceitam alguns pontos da verdade e conseguem um lugar entre os crentes, ele atua por meio deles para introduzir teorias que enganarão os incautos. O facto de se estar junto dos filhos de Deus, mesmo na casa de culto e à mesa do Senhor, não prova que se seja um cristão verdadeiro. Nas ocasiões mais solenes, é frequente Satanás estar presente, sob a forma daqueles que pode usar como agentes. O príncipe do mal luta em cada centímetro de terreno que o povo de Deus percorre na sua caminhada rumo à cidade celestial. Em toda a história da Igreja, nenhuma reforma foi avante sem encontrar sérios obstáculos. Foi assim no tempo de Paulo. Onde quer que o apóstolo fundasse uma igreja, havia alguns que afirmavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceites, excluiriam o amor da verdade. Lutero também sofreu grande perplexidade e angústia pela ação de pessoas fanáticas que pretendiam que Deus lhes tinha falado diretamente, o que os levava a porem as suas próprias ideias e opiniões acima do testemunho das Escrituras. Muitos a quem faltavam fé e experiência, mas que possuíam considerável presunção e porque gostavam de ouvir ou de contar alguma coisa nova, eram seduzidos pelas pretensões dos novos mestres e uniam-se aos agentes de Satanás na obra de derrubar o que Deus tinha levado Lutero a edificar. E os Wesley e outros que abençoaram o mundo com a sua influência e fé encontraram a cada passo os ardis de Satanás, que consistiam em arrastar pessoas de zelo exagerado, desequilibradas e profanas a toda a espécie de excessos de fanatismo. Guilherme Miller não simpatizava com as influências que conduziam ao fanatismo. Declarou como Lutero que todo o espírito deveria ser provado pela palavra de Deus. O diabo, disse Miller, tem presentemente grande poder sobre o espírito de alguns. E como poderemos saber de que espécie de espírito são? A Bíblia responde: pelos seus frutos os conhecereis. Há muitos espíritos no mundo, é-nos ordenado que provemos os espíritos. O espírito que não nos faz viver sóbria, reta e piamente no mundo atual não é o espírito de Cristo. Estou cada vez mais convencido, disse Miller, de que Satanás tem muito a fazer nestes movimentos desordenados. Entre nós, muitos que pretendem ser inteiramente santificados seguem as tradições dos homens e visivelmente tornam-se tão ignorantes acerca da verdade como outros que não têm semelhantes pretensões. O espírito do erro afastar-nos-á da verdade, enquanto o Espírito de Deus nos conduzirá para ela. Mas dizem vocês, um homem pode estar no erro e pensar que tem a verdade. Como será então? Respondemos, o Espírito e a Palavra concordam. Se um homem se julga a si mesmo pela Palavra de Deus e encontra perfeita harmonia em toda a Palavra, deve então crer que tem a verdade. Mas se descobre que o Espírito pelo qual se conduz não se harmoniza com todo o conteúdo da lei ou do livro de Deus, ande com cuidado, para não lhe acontecer ser preso na cilada do diabo. Tenho muitas vezes obtido mais provas de uma piedade interior por meio de um olhar iluminado, um rosto umedecido, uma voz embargada do que por todo o ruído da cristandade. No tempo da Reforma, os inimigos desta atribuíam todos os males do fanatismo àqueles que com todo o entusiasmo trabalhavam para o combater. Da mesma maneira agiram os opositores do movimento adventista, e não contentes em torcer e exagerar os erros dos extremistas e fanáticos, faziam circular boatos desfavoráveis que não tinham os mais leves traços de verdade. Essas pessoas eram movidas pelo preconceito e pelo ódio. A sua paz era perturbada pela proclamação de que Cristo estava às portas. Tinham receio de que fosse verdade e, contudo, esperavam que não fosse. E este era o segredo da luta que moviam contra os adventistas e a sua fé. O facto de alguns fanáticos se terem infiltrado entre os adventistas não constitui maior motivo para julgar que o movimento não era de Deus do que a presença de fanáticos e enganadores na Igreja.
no tempo de Paulo Lutero, tinham sido razão suficiente para condenar a sua obra. Que o povo de Deus desperte do sono e inicie com fervor a obra de arrependimento e reforma. Investigue as Escrituras para aprender a verdade como é em Jesus. Consagre-se completamente a Deus e não faltarão evidências de que Satanás ainda está ativo e vigilante. Manifestará o seu poder com todo o engano possível, chamando em seu auxílio os anjos caídos do seu reino. Não foi a proclamação do segundo advento que criou o fanatismo e a divisão. Esses apareceram no verão de 1844, quando os adventistas estavam mergulhados na dúvida e na perplexidade sobre a sua verdadeira posição. A pregação da mensagem do primeiro anjo e do clamor da meia-noite tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a discórdia. Os que participavam destes solenes movimentos estavam em harmonia. O seu coração enchia-se de amor de uns para com os outros e para com Jesus, a quem esperavam ver brevemente. Uma só fé, uma só esperança, elevavam-nos acima do domínio de qualquer influência humana, demonstrando ser um escudo contra os assaltos de Satanás. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Aí vem o noivo, saí ao seu encontro." Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Está escrito em Mateus capítulo 25, versículos 5 a 7. No verão de 1844, período de tempo intermédio entre a época em que a princípio se supusera que deviam terminar os 2300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras: "Aí vem o noivo." O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C. e não no começo do ano, conforme anteriormente se tinha acreditado. Partindo do outono de 457, os 2300 anos terminam no outono de 1844. Argumentos tirados dos símbolos do Antigo Testamento apontavam também para o outono como a altura em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário. Isto tornou-se muito claro ao dar-se atenção à forma como os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo se tinham cumprido. A morte do Cordeiro Pascal era uma sombra da morte de Cristo. Diz Paulo: "Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós." 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, Paulo disse: "Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda." 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Semelhante ao molho que era agitado, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que se colhiam antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados, que por ocasião da ressurreição futura serão recolhidos para o celeiro de Deus. Aqueles símbolos cumpriram-se, não só quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal tinha sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar a sua própria morte, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela mesma noite, ele foi agarrado por mãos ímpias, por ser crucificado e morto. E como o antítipo dos molhos que eram agitados, o nosso Senhor ressurgiu de entre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. Exemplo de todos os ressuscitados justos, cujo corpo abatido será transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se no tempo determinado no culto simbólico. No cerimonial mosaico, a purificação do santuário ou o grande dia das expiações ocorria no 10º dia do 7º mês judaico, dia em que o sumo sacerdote, tendo feito expiação por todo o Israel e assim removido os seus pecados do santuário, saía e abençoava o povo. Do mesmo modo, acreditava-se que Cristo, o nosso sumo sacerdote, apareceria para purificar a terra pela destruição do pecado e dos pecadores e glorificar o seu povo expectante com a imortalidade.
o 10º dia do 7º mês, o grande dia das expiações, tempo da purificação do santuário que no ano de 1844 caía no dia 22 de outubro, foi considerado como o tempo da vinda do Senhor. Isto estava de acordo com as provas já apresentadas de que os 2300 dias terminariam no outono e a conclusão parecia irrefutável. Na parábola de Mateus capítulo 25, o tempo de espera e de sono é seguido pela vinda do noivo. Isto estava de acordo com os argumentos que acabam de ser apresentados, tanto na profecia como dos símbolos. Produziram uma profunda convicção quanto à sua veracidade, e o clamor da meia-noite foi proclamado por milhares de crentes. Semelhante à onda da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Perante essa proclamação, o fanatismo desapareceu como a geada matutina perante o nascer do sol. Os crentes viram as suas dúvidas e perplexidades removidas, e a esperança e a coragem animaram o seu coração. A obra estava livre dos exageros que sempre se manifestam quando há arrebatamento humano, sem a influência moderadora da palavra e do Espírito de Deus. Assemelhava-se no caráter aos períodos de humilhação e regresso ao Senhor que entre o antigo Israel se seguiam a mensagens de advertência por parte dos seus servos. Teve as características que distinguem a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca alegria arrebatadora, mas um exame de coração mais profundo, confissão de pecados e abandono do mundo. A preparação para encontrar o Senhor era a grave preocupação do espírito angustiado. Havia perseverante oração e consagração a Deus sem reservas. Dizia Miller ao descrever aquela obra: não existe nenhuma grande expressão de alegria. Esta está, por assim dizer, reservada para uma ocasião futura, em que todo o céu e a terra se regozijarão, juntamente com a indescritível alegria cheia de glória. Não há aclamações. Estas também estão reservadas para as aclamações do céu. Os cantores estão em silêncio, esperam para se unir às hostes angélicas, o coro celestial. Não há divergência de sentimentos. Todos são um mesmo coração e espírito. Outro participante do movimento testemunhou, produziu por toda a parte o mais profundo exame de coração e humilhação da alma perante o Deus dos céus. Resultou no desapego das coisas deste mundo, no afastamento de controvérsias e animosidades, na confissão de faltas, em contrição perante Deus e em súplicas de coração arrependido e quebrantado para que o Senhor lhes perdoasse e os aceitasse. Causou uma humilhação pessoal e contrição da alma como nunca tínhamos testemunhado. Tal como Deus tinha ordenado por meio de Joel, para quando o grande dia do Senhor estivesse próximo, produziu o rasgar de corações e não do vestuário. A conversão ao Senhor com jejum, choro e lamentos. Como Deus dissera por Zacarias, sobre os seus filhos foi derramado um espírito de graça e súplica. Eles olharam para aquele a quem tinham ferido. Houve grande pranto na terra, e os que esperavam o Senhor afligiram a alma perante ele. De todos os grandes movimentos religiosos desde o tempo dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844. Mesmo hoje, passados muitos anos, todos os que participaram do movimento e que permanecem firmes na plataforma da verdade ainda sentem a santa influência daquela obra abençoada e dão testemunho de que ela foi de Deus. Ao brado, aí vem o noivo, saí ao seu encontro, os expectantes levantaram-se e prepararam as suas lâmpadas. Estudavam a palavra de Deus com interesse mais intenso do que nunca. Eram enviados anjos do céu para despertar os que tinham desanimado e prepará-los para receber a mensagem. A obra não se mantinha pela ciência e pelo saber dos homens, mas pelo poder de Deus. Não foram os mais talentosos os primeiros a ouvir e a obedecer à chamada, mas os mais humildes e dedicados. Lavradores deixaram as colheitas nos campos, mecânicos depuseram as suas ferramentas e com lágrimas e alegria saíram a advertir. Os que anteriormente tinham dirigido a causa foram os últimos a unir-se a este movimento. As igrejas, em geral, fecharam as portas a esta mensagem e um numeroso grupo dos que a receberam cortou a sua ligação com elas. Na providência de Deus, esta proclamação uniu-se com a mensagem do segundo anjo, conferindo poder à obra.
A mensagem "Aí vem o noivo" não era tanto uma questão de argumento, embora a prova das Escrituras fosse clara e conclusiva. Ia com ela um poder impulsionador que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se tinha congregado para solenizar a festa, afluiu ao Monte das Oliveiras e, unindo-se à multidão que acompanhava Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudaram a avolumar a aclamação: "Bendito o que vem em nome do Senhor." Mateus capítulo 21, versículo 9. De igual modo, os incrédulos que se reuniram nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros só com o objetivo de ridicularizar, sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem "Aí vem o noivo." Naquele tempo houve uma fé que atraía respostas à oração, fé que tinha em vista a recompensa. Como aguaceiros sobre a terra sedenta, o Espírito de graça descia sobre os que iam a Ele com fervor. Os que esperavam estar em breve face a face com o seu Redentor sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder enternecedor do Espírito Santo conferiu aos fiéis uma rica medida de bênçãos, simbolizando o seu coração. Cuidadosos e solenemente, os que receberam a mensagem chegaram à altura em que esperavam encontrar-se com o Senhor. Sentiam como primeiro dever, cada manhã, obter a certeza de estar aceitos por Deus. De corações intimamente unidos, oravam muito uns com os outros e uns pelos outros. Para terem comunhão com Deus, reuniam-se muitas vezes em lugares isolados e dos campos ou dos bosques as vozes de intercessão ascendiam ao céu. Na certeza da aprovação do Salvador, era para eles mais indispensável do que o pão cotidiano. E se alguma nuvem toldava o seu espírito, não descansavam enquanto não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, ansiavam contemplar aquele que era o âmago da sua alma. Mas, mais uma vez, estavam destinados ao desapontamento. O tempo da expectativa passou e o Salvador não apareceu. Tinham aguardado a sua vinda com inabalável confiança e agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria quando foi ao túmulo do Salvador e o encontrou vazio. Então exclamou a chorar: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." João capítulo 20, versículo 13. Um sentimento de terror e o receio de que a mensagem pudesse ser verdadeira servira durante algum tempo de restrição ao mundo incrédulo. Com o passar do tempo, esse sentimento não desapareceu imediatamente. Ao princípio, não ousaram manifestar alegria diante dos que ficaram decepcionados. Mas, como não viesse nenhum sinal da ira de Deus, perderam os receios e retomaram a censura e o ridículo. Uma numerosa classe que tinha afirmado crer na próxima vinda do Senhor renunciou à fé. Alguns que se sentiam muito confiantes ficaram tão profundamente feridos no seu orgulho que pareciam estar a fugir do mundo. Como outrora Jonas, queixaram-se de Deus e preferiram a morte à vida. Os que tinham baseado a sua fé nas opiniões de outrem e não na palavra de Deus, estavam agora mais uma vez prontos para mudar de ideias. Os escarnecedores ganharam para as suas fileiras os fracos e covardes, e todos estes se uniram para declarar que já não havia mais motivos para medos ou expectativas. O tempo tinha passado, o Senhor não viera, e o mundo poderia permanecer o mesmo durante milhares de anos. Os crentes fervorosos e sinceros tinham abandonado tudo por Cristo, desfrutando da sua presença como nunca antes. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo. E esperando ser imediatamente recebidos na companhia do Divino Mestre e dos anjos celestiais, tinham-se em grande parte retirado da companhia dos que não receberam a mensagem. Com intenso desejo tinham orado: "Vem, Senhor Jesus, e vem depressa." Mas Ele não tinha vindo. E agora, assumir de novo o pesado fardo dos cuidados e das perplexidades da vida, suportar as acusações e troças de um mundo escarnecedor, era uma terrível prova de fé e paciência. Todavia, este desapontamento não foi tão grande como o que experimentaram os discípulos por ocasião da primeira vinda de Cristo. Quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, os seus seguidores acreditavam que ele estava prestes a subir ao trono de Davi e a libertar Israel dos opressores. Cheio de esperança e com grande alegria antecipada, competiam uns com os outros em prestar honras ao seu rei. Muitos estendiam no caminho os seus próprios mantos como um tapete ou à sua passagem cobriam o solo com viçosos ramos de palmeira.
Uniam-se com entusiástica alegria na aclamação festiva: Hosana, filho de Davi! Quando os fariseus, perturbados e enraivecidos por esta manifestação de júbilo, quiseram que Jesus repreendesse os discípulos, ele replicou: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas capítulo 19, versículo 40. A profecia devia ser cumprida. Os discípulos estavam a concretizar o propósito de Deus. Entretanto, aguardava-os um amargo desapontamento. Decorridos apenas alguns dias, tiveram de testemunhar a morte atroz do Salvador e conduzi-lo à sepultura. As suas expectativas não se tinham realizado em nenhum aspecto e as suas esperanças morreram com Jesus. Não puderam, antes de o Senhor triunfar do túmulo, perceber que tudo tinha sido predito na profecia e que convinha que o Senhor padecesse e ressuscitasse dos mortos. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo 3. 500 anos antes, o Senhor declarara pelo profeta Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento sobre um asninho, filho de jumenta. Está escrito em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Os discípulos não teriam cumprido esta profecia se compreendessem que Cristo se encaminhava para o julgamento e para a morte. De igual maneira, Miller e os seus companheiros cumpriram a profecia e proclamaram a mensagem que a inspiração tinha predito, mas não o teriam feito se tivessem compreendido completamente as profecias que indicavam o seu desapontamento e outra mensagem a ser pregada a todas as nações antes que o Senhor viesse. As mensagens do primeiro e do segundo anjos foram dadas no tempo devido e cumpriram a obra para que Deus as designou. O mundo tinha estado a olhar na expectativa de que, se o tempo passasse e Cristo não aparecesse, todo o sistema do adventismo seria abandonado. Mas enquanto muitos, sob forte tentação, deixaram a fé, houve alguns que permaneceram firmes. Os frutos do movimento adventista, o espírito de humildade e exame de coração, de renúncia ao mundo e de reforma da vida, acompanharam a obra, testemunhando de que esta era de Deus. Os fiéis não ousavam negar que o poder do Espírito Santo tinha acompanhado a pregação do segundo advento e não podiam descobrir nenhum erro na contagem dos períodos proféticos. Os mais hábeis dos seus oponentes não conseguiram subverter o seu sistema de interpretação profética. Não poderiam consentir, sem prova bíblica, em renunciar às posições que tinham sido alcançadas por meio de ardente e devoto estudo das Escrituras, feito por inteligências iluminadas pelo Espírito de Deus e por corações entusiastas com o seu vivo poder. Posições essas que tinham resistido à crítica mais severa e à mais amarga oposição dos mestres religiosos do povo e dos sábios deste mundo e que tinham permanecido firmes perante as formas combinadas do saber e da eloquência contra os insultos e as zombarias tanto das pessoas de reputação como do povo vulgar. A verdade é que tinha havido um erro quanto ao acontecimento esperado. Mas mesmo isso não podia abalar a sua fé na palavra de Deus. Quando Jonas proclamou nas ruas de Ninive que dentro de 40 dias a cidade seria subvertida, o Senhor aceitou a humilhação dos ninivitas e proclamou o seu tempo de graça. No entanto, a mensagem de Jonas foi enviada por Deus e Ninive foi provada segundo a sua vontade. Os adventistas acreditaram que, de modo semelhante, Deus os tinha levado a dar a advertência do juízo. O aviso, diziam eles, provou o coração de todos os que o ouviram, despertando interesse pelo aparecimento do Senhor ou suscitando para com a sua vinda ódio mais ou menos perceptível, porém conhecido por Deus. Traçou uma linha divisória, de modo que os que examinassem o seu próprio coração soubessem de que lado seriam encontrados. Se o Senhor tivesse vindo nessa altura, se teriam exclamado: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará? Ou se teriam pedido às rochas e montanhas que caíssem sobre eles, a fim de os ocultar da face daquele que se senta sobre o trono e da ira do Cordeiro. Assim Deus, como cremos, experimentou o seu povo, pôs à prova a sua fé e viu se na hora da angústia recuaria da posição em que decidira colocá-lo e se abandonaria este mundo depositando implícita confiança na palavra de Deus. O sentir dos que ainda acreditavam que Deus os tinha guiado na sua experiência exprime-se nestas palavras de Guilherme Miller: se eu tivesse de viver de novo a minha vida, com a mesma evidência de que tive então de ser sincero para com o Deus e o homem, teria de agir como agi.
Espero ter limpo as minhas vestes do sangue das almas. Sinto que, tanto quanto estava no meu poder, me livrei de toda a culpa da sua condenação. Embora tenha sido 2 vezes desapontado, escreveu este homem de Deus, ainda não estou abatido nem desanimado. A minha esperança na vinda de Cristo é tão firme como sempre. Fiz apenas aquilo que, depois de anos de solene consideração, compreendi ser meu dever sagrado fazer. Se errei, foi do lado da caridade, do amor para com os meus semelhantes e da convicção do dever para com Deus. Uma coisa sei, não preguei nada que não cresce, e Deus esteve comigo. O seu poder manifestou-se na obra e houve muito benefício. Muitos milhares de pessoas, segundo tudo indica, foram levados a estudar as Escrituras pela pregação da profecia acerca do tempo, e por esse meio, mediante a fé e a expressão do sangue de Cristo, foram reconciliados com Deus. Nunca solicitei a aprovação dos orgulhosos, nem desfaleci quando o mundo se mostrava hostil. Não comprarei hoje o seu favor, também não irei além do dever para não despertar o seu ódio. Jamais lhes implorarei a minha vida, nem vacilarei. Espero em perdê-la, se Deus, na sua bondosa providência, assim o determina. Deus não abandonou o seu povo. O seu Espírito continuou a permanecer com os que não negaram precipitadamente a luz que tinham recebido, nem acusaram o movimento adventista. Na Epístola aos Hebreus existem palavras de ânimo e advertência para os provados e expectantes nesta crise. Portanto, não percam a coragem, pois é grande a recompensa que vos espera. Vocês precisam de ter paciência para cumprirem a vontade de Deus e alcançarem o que Ele promete. Diz a Escritura, já falta muito pouco para chegar aquele que há de vir, e não se demorará. O que for justo diante de mim viverá pela fé, mas aquele que voltar atrás não será do meu agrado. Mas nós não somos desses que voltam atrás e se perdem. Pelo contrário, somos dos que continuam firmes na fé que nos levará à salvação. Encontramos esta passagem em Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 39. Que este aviso se dirige à Igreja dos últimos dias é evidente nestas palavras que apontam para a proximidade da vinda do Senhor. Já falta muito pouco tempo para chegar aquele que há de vir, não se demorará. E claramente se subentende que haveria uma aparente demora e pareceria que o Senhor se demorava. A instrução aqui fornecida adapta-se especialmente à experiência dos adventistas naquela altura. O povo a que a passagem aqui se refere estava em perigo de naufragar na fé. Tinham feito a vontade de Deus, seguindo a orientação do seu Espírito e da sua palavra. Não podiam, contudo, entender o seu propósito na experiência passada, nem discernir o caminho que estava diante deles, e eram tentados a duvidar de que Deus realmente estava a dirigi-los. A esse tempo aplicavam-se as palavras: o que for justo diante de mim, viverá pela fé. Dado o facto de a brilhante luz do clamor da meia-noite ter resplandecido no seu caminho e terem visto abrirem-se as profecias e em rápido cumprimento os sinais que declaravam estar próxima à vinda de Cristo, tinham caminhado, por assim dizer, pela vista. Agora, porém, abatidos por verem frustradas as esperanças, apenas poderiam permanecer em pé pela fé em Deus e na sua palavra. O mundo escarnecedor dizia: foram enganados, abandonem a vossa fé e digam que o movimento do Advento foi de Satanás. Declarava, porém, a palavra de Deus: mas aquele que voltar atrás não será do meu agrado. Renunciar então à fé e negar o poder do Espírito Santo que acompanhara a mensagem seria recuar para a perdição. Eram incentivados à firmeza pelas palavras de Paulo: portanto, não percam a coragem. Vocês precisam de ter paciência. Já falta muito pouco para chegar aquele que há de vir. Não se demorará. A única maneira segura de proceder era reter a luz que já tinham recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a examinar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente para poderem receber mais luz.